E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem aí. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre logaritmos, né? Vamos continuar aqui. A gente falou sobre logaritmo, agora a gente vai dar continuidade aí, vai falar sobre um tema que cai muito na prova de vocês aí, né? Que é a parte de função, né? Utilizando logaritmos, então, vamos estudar aí os meandros aí que percorrem esse caminho aí. Ah, que beleza, hein? Então vamos falar aí sobre função logarítmica aqui agora, né? Vamos estudar a função aí que envolve o logaritmo, beleza? Então vamos lá. Show, maravilha. Bom, então a gente vai falar sobre a função que envolve o logaritmo, né? Bom, então chama-se função logarítmica, né? A função que tem um domínio real, positivo, asterisco e imagem real. De tal maneira que, né, isso aqui, a função seja o logaritmo. Né? Então, logaritmo de x dependendo de uma base A. Beleza? Aqui a gente tem uma função logarítmica que a gente chama de simples, né? Mas isso daqui poderia aparecer assim também, ó. Uma constante aqui somando ou subtraindo, uma constante aqui multiplicando, e aqui vira um polinômio, né? Aqui é do primeiro grau, mas pode ser do grau 2, grau 3, enfim. Então a gente pode brincar com isso daí, tá? Vamos lembrar que logaritmo é uma operação, então ele pode brincar com essa operação de logaritmo aí, beleza? Maravilha, né? Então vamos pegar aqui o nosso padrão. Então, lembrando sempre, né, que a definição de logaritmo diz o seguinte, né? A base tem que ser um cara maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando tem que ser um cara maior que zero, né? Por isso que o nosso domínio no nosso exemplo aqui, na nossa definição, é qualquer número real positivo, desde que não seja o zero, né? Beleza? Então aqui a gente tem dois exemplos aí de função logarítmica, né? Log de x na base 2, log de 3x na base 1/3. Show? Maravilha, né? Então tá. Bom, e aí a função logarítmica, né? Ela vai apresentar graficamente esse formato aqui, ó. Esse e esse aqui. Né? No primeiro caso, a função ela é crescente, mas isso aqui acontece quando? Quando a base é maior que 1. Então, pegou a base do logaritmo, é maior do que 1, a função é crescente. Pegou a base do logaritmo, é entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Então, esse caso aqui, ó, por exemplo, ele poderia representar log de x na base 2. E esse aqui, ó, o log de 3x na base 1/3. Beleza? Ó, 2 é maior que 1, função crescente. 1/3 entre 0 e 1, função decrescente. Beleza? Então, isso é o que a gente precisa carregar de função logarítmica. Tá? Agora a gente vai fazer alguns exemplos e a gente vai perceber que nada mais é do que a aplicação do que a gente viu agora. Tá? Ah, só um detalhe aqui, a gente vai falar também rapidinho do logaritmo natural. Então, o logaritmo natural, a gente falou até do logaritmo natural no bloco anterior, né? O logaritmo natural nada mais é que o log na base E. Ou seja, se ele é logaritmo, né? Como ele é logaritmo, então aplica-se todas as propriedades do logaritmo. Tranquilo? Então, a função ln de x nada mais é que a função log de x na base E. Tá? Então, ln é o log na base E. É só isso, tá? O restante, normal. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, as funções f e g são... Se olhar para cá, ó, 0,4 é um número entre 0 e 1. Então, se é um número entre 0 e 1, quer dizer que essa função aqui é uma função decrescente.
Já a função g, a base vale 4. Então, 4 é maior do que 1. Então, essa função aqui é uma função crescente. Então, decrescente e crescente, isso está na letra C. Belezinha? Show de bola, né? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aqui de função. Então, agora a gente tem um exemplo que é o seguinte, ó. Eu tenho um gráfico, ele quer saber qual foi a função, né? Qual é a lei de formação que está representando esse gráfico aqui, né? Então, vamos lá. Bom, todos eles a função é crescente. Então, base 2, base 2, base 10, base 10. Então, não dá para eliminar nada por enquanto. Então, a gente vai olhar para alguns detalhes aqui, ó. Primeiro, né? Ó, repare que o gráfico ele está gerando esse pontinho aqui, ó. Quando x é 2, o y é 1. Beleza? Ele está gerando ponto 2, 1. Quando x é 2, o y é 1. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai pegar todas as funções, beleza? Vai pegar tudo isso daqui e vai trocar o x por 2. Se a imagem der 1, vai servir como nossa resposta. Se não, a gente vai jogar fora. Então, por exemplo, se eu trocar aqui por 2, vai ficar log de 3 na base 2. E 3 na base 2, a gente sabe que não dá 1, né? Então, esse aqui está fora. 2 na base 2, isso aqui dá 1. Ok, vamos guardar. 2 na base 10, não dá 1. Né? 2 na base 10 mais 1, também não dá 1. Então, isso aqui só sobrou a letra B mesmo. Tranquilo? Ah, professor, e se tivesse mais, né? Aí você teria que ter mais um ponto que desempatasse a parada. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Mais uma. Dado número real, ó, maior do que 1. Então, a base é maior que 1. Então, é uma função cujo gráfico contém os pontos. Então, beleza, ó. Se o x, ó, for 0, não tem nem função. Então, isso aqui nem merece nosso respeito, ó. Não? Lembram? Não existe log de 0. Então, se o x for 0, não tem logaritmo. Então, tá fora a letra C e a letra D. O log de 1 é sempre 0, né? Beleza. Agora, a gente vai fazer a outra parte aqui, ó. Log de 1 tem que dar 0, né? Ó, tá vendo aqui? 1 e 0, 1 e 0. Como é que o mesmo domínio vai gerar duas imagens diferentes? Não pode. Isso aqui nem função é, né? Então, tá fora. Beleza? Então, vamos lá. Log, quando x vale A na base A, se o logaritmando é igual à base, o resultado é 1, não é isso? Ou seja, quando x é A, o y vale 1. Então, tá aqui o nosso ponto procurado. Beleza? Show de bola, né? Então, mais uma. Ó, considere a função, ele quer o valor do f da raiz cúbica de 9. Então, vamos lá. F da raiz cúbica de 9. Então, onde tem x, a gente vai trocar pela raiz cúbica de 9. Então, aqui virou operação de logaritmo, né? Que a gente já viu aí alguns exemplos aí, né? Então, 9 é 3 ao quadrado. E raiz cúbica é a mesma coisa que elevar a 1/3. Beleza? Então, vamos lá. Então, log, propriedade da potência, né? Repete a base, multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 1/3 vai dar 2/3. Aí, o que acontece aqui, né? O expoente do logaritmando, eu posso levar para frente, né? Regrinha do peteleco. Então, fica assim.
Beleza? Então, logaritmando é igual a base, então isso aqui dá 1. 2/3 vezes 1, isso vale 2/3. Então, tá aqui, ó, letra C. Belezinha? Show de bola, né? Considere as funções GH, né? Ambas de domínio real positivo asterisco. Se h de 5 é meio, então g de b mais 9 é um número real compreendido entre. Então vamos lá, vamos fazer mais esse exemplo, né? Bom, h de 5, então onde tem x a gente vai trocar por 5. Log de 5 na base b tem que dar meio. Então, utilizando a definição de logaritmo que a gente aprendeu, b elevado a meio tem que dar 5. Então, meio, né? Se aqui é a raiz quadrada, quer dizer que antes eu poderia escrever como 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, isso é 25, né? Beleza, então quer dizer que o b vale 25. Bom, sabendo o valor de b, vamos achar o g de b mais 9. Ó. Então, onde tem x, a gente vai trocar por b mais 9. Log na base 2, b mais 9. Só que o b vale 25. Então, é log de 25 mais 9 na base 2. Só que 25 mais 9 é 34, né? Então, é 34 na base 2. Então, esse número é um número real que está entre... Bom, então aqui a gente vai fazer uma aproximação. Como assim? Ó, o 34, ele é um número que está entre duas potências de 2, que é o 32 e o 64. Então, ó, 32 é 2 elevado a 5. 64 é o 2 elevado a 6. Então, ó, o log de 32 na base 2, isso dá 5. O log de 64 na base 2, isso dá 6. Então, quer dizer que o logaritmo de 34 na base 2 é um número entre 5 e 6. Beleza? Então, isso está na letra A. Tranquilo? Maravilha, né? Mais uma aqui, então. Ó. Isso aqui é de probleminha. Isso aqui é um clássico também. Ó. Durante uma reunião de trabalho, foi servido um café bem quente aos seus participantes. Admitindo-se que a variação da temperatura do café em função do tempo, ó, o tempo x é em minuto, é dado pela expressão. Então, tá aqui, ó, a expressão da temperatura do café. Pode-se afirmar que um participante dessa reunião que prefira o café menos quente pode calcular o tempo de espera x para a temperatura T desejada atingida através da expressão. Então, o que ele quer? Né? Ele quer que você isole o x. Né? Ou seja, ao invés de você escrever a temperatura dependendo do tempo, ele quer que você escreva o tempo dependendo da temperatura. Ele quer o contrário. Ah, que beleza, hein? Então, vamos lá. Ó, T igual 20, 64, vezes 2 elevado a menos 0,25. Assim. Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos lá. Então, T é igual a 20. 64 é 2 à sexta. Então, vamos escrever assim. Então, repete a base, somos expoentes. Então, vai ficar menos 0,25 mais 6. E aí, o que a gente vai fazer aqui, né? Bom,
eu vou passar o 20 para o outro lado. Então, tá somando, vai subtraindo. Então, vai ficar assim, igual a t menos 20. Tranquilo? Aí a pergunta que fica aí, pô, professor, e agora, né? Como é que eu vou deixar esse x aqui, né? Sozinho aí, né? Bom, então a gente vai fazer o seguinte agora. Toda vez que a gente tiver um problema desse tipo, a gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados, tá? Então, log de um lado, log do outro. Beleza? Deixa eu só sair da tela aqui. Pronto. Então, log de um lado, log do outro, tá? Então, é log dessa expressão inteira igual a log do outro lado. Professor, qual é a base do logaritmo que eu utilizo, né? Como eu quero ficar somente com o x e a base dele aqui, ó, a base da exponencial é a base 2, então a gente vai utilizar o logaritmo com a mesma base da exponencial, beleza? Base 2. Né? E aqui não vai alterar nada, né? Por quê, né? A operação que eu fiz do lado esquerdo é a mesma operação que eu fiz do lado direito. Então, lembrando que numa igualdade, se eu faço operações iguais de ambos os lados, o resultado não se altera, né? Beleza. Então tá. Então agora o que aconteceu, né? Posso aplicar a propriedade do logaritmo. O expoente do logaritmando, eu vou trazer para frente multiplicando. Vezes beleza? Aí, ó, 2 na base 2, isso aqui dá 1. E aí vai ficar só a letra, ó. Mais 6 igual log de t menos 20 na base 2. Ó, vou passar para cá, por falta de espaço, né? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vai deixar esse cara aqui sozinho. Como é menos 0,25, eu vou fazer o seguinte aqui, para tentar agilizar o processo. Eu vou multiplicar tudo por menos 4. Porque aí vai ficar assim, ó. 4 vezes 0,25 vai dar 1 inteiro, x. 6 com menos 4 vai dar menos 24, igual menos 4, assim. Como eu quero x sozinho, vou passar o 24 para o outro lado. Então, vai ficar 24 menos 4 log de t menos 20 na base 2. Então, esse é o valor aí do tempo aí que ele quer, né? Então, isso está aqui, na letra B. Tranquilo? Beleza? Show de bola, né? Questão legalzinha, né? Então, vamos lá, vamos para mais um exemplo aqui, né? Então, outro probleminha, né? Ah, que beleza, hein? Então, a diferença de temperatura entre um corpo e o meio ambiente... Ih, deixa eu voltar aqui, ó. Onde ele está é dada pela função. Então, a função que está aqui representa a diferença de temperatura. Beleza? Onde o T0 ele representa a diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente, no instante t igual a 0. Lambda é uma constante. O corpo sem vida de um advogado foi encontrado em seu escritório, cuja temperatura ambiente se manteve em 24. O legista ele chegou às 23h30, mediu a temperatura do corpo e a temperatura do corpo estava em 34 graus. Anotou a informação T0 igual a 10, ou seja, a diferença inicial vale 10. Uma hora depois, a temperatura do corpo era de 33. Supondo que a temperatura de uma pessoa viva seja de 36,
o legista pôde concluir que, a temperatura de uma pessoa viva é 36. Vamos guardar isso. Então, o legista pôde concluir, com base na função acima, que o horário da morte foi, né? Ou seja, né? Reparem que a minha função, ela dá, né, do tempo zero a partir da morte, tá vendo? Foi a hora que o legista chegou. Então, se eu quero saber, né, em que momento ele ainda estava com vida, quer dizer que eu estou andando para trás no tempo. Então, significa que se você achar um t negativo aqui, é completamente normal. Porque é justamente o tempo onde a pessoa estava viva, né? Então, nesse caso aqui, a referência tempo negativo não há problema algum, beleza? Então, vamos lá. Bom, t, o inicial é 10, né? Então, vai ficar assim. Bom, aí o que ele diz para mim? Que a temperatura ambiente é 24 e a temperatura do corpo, depois de 1 hora, vale 33. Então, a temperatura do corpo menos a temperatura ambiente, isso dá 9, beleza? Só que isso aqui aconteceu após 1 hora. Então, significa o seguinte, que quando o tempo vale 1, a minha imagem vale 9, né? Porque esse cara representa a diferença entre temperaturas. Então, vamos substituir na função. 9 é igual a 10 vezes E elevado a menos lambda. Tranquilo? E aí, como ele deu informações sobre o ln, a gente vai aplicar aqui, o ln de ambos os lados. Então, vai ficar assim, ln de um lado, ln do outro. Então, ln de 9 é igual a ln de 10 vezes E a menos lambda. Tranquilo? Bom, só que aqui é o seguinte, né? O ln é um logaritmo. Então, ele utiliza todas as propriedades do logaritmo. 9 é 3 ao quadrado. E o produto do logaritmando, eu posso representá-lo como soma, né? Beleza? Tranquilo, não? Então, 2 é expoente, vem para frente multiplicando. Igual ln de 10. Só que o 10 é 2 vezes 5. Então, eu posso escrever como ln de 2 mais ln de 5. Menos, vou trazer o lambda para frente multiplicando, ln de E. Só que o ln de E vale 1, né, que é log de E na base E. O ln de 3 vale 1,1. O ln de 2 é 0,7. O de 5 é 1,6. Então, quer dizer que lambda é 2,3 menos 2,2. Então, lambda é 0,1. Então, beleza. Então, achei o valor do lambda, achei o valor da constante. Bom, ele quer saber, supondo que a temperatura de uma pessoa viva é 36, o legista pôde concluir, com base na função acima, qual foi o horário da morte. Ou seja, de 11h30 para trás, eu tenho quanto tempo, né? Bom, se ele tem 36 de temperatura e o ambiente é 24, então a variação é de 12, correto? Então, temperatura do corpo menos o ambiente, isso é 12. Para isso aqui acontecer, levaram quantas horas, né? Beleza? Então, a gente vai trocar na nossa função,
12 é igual a 10 o lambda é 0,1 t. E aí a gente vai utilizar o mesmo processo, ó, que a gente utilizou para achar o lambda. ln dos dois lados. Então vai ficar 12 igual, né? Deixa eu melhorar isso aqui. ln assim, beleza? Então, só que 12, ele é 2 ao quadrado vezes 3. E aqui, né, produto, né, vira soma. 10 assim, correto? Beleza. Então, posso escrever como 2 ao quadrado mais ln de 3 igual... Isso aqui a gente já calculou, deu 2,3, que é 0,7 mais 1,6, menos 0,1t, porque o ln de E vai dar 1, né? Beleza. Vamos lá então, vamos prosseguir. O 2 eu vou trazer para frente, mais ln de 3, igual a 2,3 menos 0,1t. Só que o ln de 2, ele é 0,7. É isso? Isso. E o ln de 3 é 1,1. Então, isso aqui vai dar 1,4 mais 1,1, 2,3 menos 0,1. 2,5 é igual a 2,3 menos 0,1. Então, menos 0,1 é igual a 0,2, né? Passo 2,3 para o lado de lá, vai subtrair, vai dar 0,2. Esquece a vírgula, então quer dizer que o tempo é menos 2. Ó, então, de novo, né, encontrar o tempo negativo aqui, não há problema algum, porque aí você está voltando no tempo, né? A pessoa já morreu, você quer saber qual foi o horário da morte, ou seja, está andando para trás aí, né? Então, 2 horas atrás, ela ainda estava viva, né? Portanto, se o legista chegou lá às 11h30, né? Então, às 21h30 foi o horário da sua morte. Beleza? Então, gabarito aí. Letra B. Tranquilo? Show de bola? Maravilha, né? Questão bonita aí pra gente trabalhar, né? Beleza? Então é isso, né? A gente vai encerrar esse bloco por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí, tenham gostado aí. Tudo de bom para vocês, bons estudos e até a próxima aí. Valeu!